Certo, pessoal, vamos aqui para a explicação da planilha de quem vai fazer o acompanhamento individual, né, para o cargo de técnico do Seguro Social, né, concurso INSS, tá bom? Beleza. Então, temos aqui a planilha, vou explicar agora guia por guia, tá? Então, temos aqui a guia capa, a guia edital, guia fases revisão, guia o que mais cai, questões da semana, guia tarefas e guia feedback, tá? Então, aqui na guia capa, né? Além desse cronograma aqui, tá? Então, temos o cronograma de estudo, tá? O que você vai estudar em cada dia, tá? Cada divisão dessa é um tempo de estudo de 50 minutos, tá? Então, vamos utilizar a técnica Pomodoro, que diz que a cada 50 minutos de estudo com concentração total, você descansa 10 minutos, tá bom? Então, estudou 50 minutos de português aqui, por exemplo, descansa 10 minutos, tá? Retorna mais 50 minutos de direito administrativo, tá bom? Beleza, certo. Aqui também temos esse painel de navegação, tá? Então, por aqui você clica e vai para as demais guias, tá? Então, por exemplo, se eu quiser ir para a guia edital, é só clicar aqui que já vai automaticamente, tá? Voltando para a capa, tá? Então, aqui a mesma coisa para as demais guias, tá? Se eu quiser ir para a guia feedback, é só clicar aqui, tá bom? Clica aqui para voltar para a capa, certo? Beleza. Aqui, nessa imagem, tá? Se você clicar aqui, você vai para as minhas redes sociais, tá bom? Se você clicar aqui nessa imagem aqui da Previdência Social, você vai para um vídeo explicativo aí com as últimas informações do concurso, tá bom? Beleza. Aqui tem uma contagem regressiva para o dia da prova, mas isso só vai acontecer quando tivermos o edital, tá bom? Beleza. Como eu falei, aqui temos o cronograma, tá? Então, a ideia para os alunos iniciantes, tá? Indo aqui para a guia edital, o último edital que cobrou português, raciocínio lógico, informática, constitucional, administrativo e previdenciário, tá? Dentro de administrativo, também teve a Lei 8.112 e ética, tá bom? Então, para os alunos iniciantes, não é ideal começar com todas essas disciplinas, tá bom? Começa com 4 disciplinas e depois inclui as demais, tá bom? Então, para esse aluno, por exemplo, estou começando aqui com 4 disciplinas: português, administrativo, previdenciário e raciocínio lógico, tá bom? Na medida em que o aluno vai evoluindo, a ideia é incluir mais disciplinas e mais tempos de estudos, tá bom? Beleza. Temos aqui a guia edital, tá bom? Nessa guia edital aqui, depois eu vou preencher a data das inscrições, data de prova, tá? Mas isso só com o edital, tá? Aqui temos as disciplinas cobradas no último concurso, tá bom? Português, raciocínio lógico, informática, direito constitucional, administrativo e direito previdenciário, tá bom? A banca foi a banca CESP, certo e errado, tá? 120 questões e 70 dessas 120 eram de direito previdenciário, tá bom? Mais da metade da prova é de uma única disciplina, tá? Então, nem preciso falar que tem que estudar muito essa disciplina, se possível, colocar todos os dias, tá bom? Beleza. Além disso, aqui, o que eu posso falar de direito previdenciário? No último concurso do INSS, né, CESP inovou, trouxe muitas questões de um assunto que não era tão cobrado, tá? Então, a ideia realmente em direito previdenciário é estudar tudo,
ficar bem em todos os assuntos de direito previdenciário, tá bom? Beleza. Aqui temos a guia Fases Revisão. Beleza, Welson underscore audit. Nessa guia Fases Revisão, eu explico a metodologia do estudo, tá? O estudo dividido em fases, tá? Então temos aqui fase 1, fase 2, fase 3 e fase 3.1, tá bom? Beleza. Cada fase tem sua ênfase, tá bom? Então, por exemplo, a fase 1, o objetivo maior é a teoria. Fase 2, esquematizações e resumos. Fase 3 e fase 3.1, o objetivo maior é fazer questões, tá bom? Mesmo o aluno iniciante, né, nesse momento que já temos a autorização do concurso, o interessante já é começar na fase 2, tá bom? E o que é a fase 2? É a leitura do PDF, mais a marcação do PDF, mais as questões do PDF, tá bom? Certo. Aqui nessa guia, né, na guia Fases Revisão, eu já trago a explicação de cada fase, tá? O que consiste cada fase. Quero que você dê uma lida na descrição de cada fase. E essa informação também estará no e-book que eu vou mandar para vocês, tá bom? Beleza. Aqui temos a guia O que mais cai, tá? Nessa guia eu trago todos os assuntos, né, cobrados no último edital e destaco eles em incidência, tá? Então aqui, ó, o que está em azul é o que tem uma incidência, uma cobrança muito grande, né? Ou que teve, tá bom? O que está em verde tem uma cobrança mediana e o que está em vermelho tem uma cobrança pequena, tá bom? Então, a ideia é ver todo o edital, todos os assuntos, tá bom? Mas, se por acaso não der tempo, priorizamos o que está em azul, depois o que está em verde e, por fim, o que está em vermelho, tá bom? Certo. Então, esse levantamento foi feito para todas as disciplinas, tá bom? Chamo a atenção para direito previdenciário, porque apesar, né, de ter alguns assuntos historicamente mais cobrados, né, em previdenciário vamos com a ideia de ficar bom em todos os assuntos, inclusive aqueles assuntos que historicamente são pouco cobrados, tá bom? Porque podemos ter surpresa em previdenciário, tá? E como essa matéria representa mais de 50% da prova, é interessante chegar afiado em todos os assuntos, tá bom? Beleza. Aqui nessa guia, o aluno deve preencher 3 colunas, tá bom? Então, deve preencher a coluna aula, a coluna acertos e a coluna erros, tá bom? Então, na medida em que você for fazendo a leitura do material, né, vendo o material, você vai preenchendo aqui, tá? Então, por exemplo, a primeira aula é interpretação de textos. Você vai preencher aqui, ó, aula 1, interpretação de textos, tá? E aqui você vai preencher a quantidade de acertos e erros, tá? Então, por exemplo, fez a primeira sessão de estudo e acertou 15, por exemplo, e errou 2, tá? Então, aqui, ó, temos 88% de acertos, tá bom? Aí foi lá, segunda aula, morfologia. Por exemplo, acertou 20 e errou 18, tá? 53% de acertos, tá bom? Certo. Então, diante disso, eu tenho parâmetros para ajustar a planilha do aluno, tá bom? Por quê? Porque se eu vejo que o aluno está com um percentual muito baixo em um assunto, eu posso tirar tempos de outro assunto que ele está bem e alocar nesse assunto que ele está fraco, tá bom? Então, poderia tirar tempos de interpretação e alocar em classes de palavras, tá bom? Para a gente ter um equilíbrio, tá? Então, isso depende muito do assunto, depende da matéria, tá bom? Então, às vezes, não vale a pena tirar
tempos de estudo de interpretação, né? E alocar em ortografia. Por quê? Porque ortografia é um assunto pouco cobrado. Então, às vezes, mesmo que você esteja com um percentual baixo nesse assunto, não vale a pena tirar tempos de outro assunto que tenha cobrança grande e alocar nesse assunto, tá bom? Beleza. Eu estou explicando isso só para você ter noção, tá? Mas essas adaptações sou eu que vou fazer, tá? A sua ideia, né, o seu objetivo é só preencher essas 3 colunas: aula, acertos e erros, tá bom? Certo. Esse preenchimento das questões, aqui na guia O Que Mais Cai, ele é feito de forma cumulativa. O que quer dizer isso? Quer dizer que todas as vezes que você passar pelo assunto, você vai somando, tá bom? Então, passou a primeira vez por interpretação, acertou 15. Passou a segunda vez, acertou mais 20, tá? E, por exemplo, errou mais 3. Passou a terceira vez, acertou mais 18, né? Mais 18. E errou, por exemplo, mais uma, tá? Então, a gente vai tendo esse percentual de acertos aqui, tá? Acumulado, tá? Então, o Excel tem essa característica, você coloca o igual e vai somando 15 mais 20, mais 18, mais 30 e assim por diante, tá bom? Beleza, então é necessário que vocês façam isso para todos os assuntos e para todas as disciplinas, tá bom? Beleza, como eu falei, preenche essas 2 colunas e já vem automaticamente para cá, tá bom? Além disso, quando você preenche aqui, né, acertos e erros, também vem para cá, para a guia questões da semana, tá? Então aqui, ó, 89%, tá? Se eu arredondar, temos aqui 90% de acertos, tá bom? E também já preenche esse gráfico aqui, tá? Então, esse gráfico representa o aproveitamento do aluno em cada disciplina, tá bom? Então, se eu preencher aqui, ó, raciocínio lógico também, aqui 10 e 8, por exemplo, tá? Então, já vem automaticamente para cá também, ó, 55% de acertos, tá? Se eu arredondar, 56% de acertos em raciocínio lógico e 90% em português, tá bom? Já preenche esse gráfico, tá? Então aqui, ó, o que esse gráfico representa? O que está mais próximo do centro é o que está com percentual baixo, no caso aqui, raciocínio lógico, e o que está mais afastado do centro é o que você está com percentual alto, no caso aqui, português, tá bom? Beleza. Então, na guia O Que Mais Cai, você vai preencher essas 3 colunas, aula, acertos e erros, tá bom? Lembrando que esse preenchimento é feito de forma cumulativa, tá? Então, você vai somando 15, mais 20, mais 30 e assim por diante, tá bom? Beleza. Aqui na guia Questões da Semana, além desse preenchimento que já vem da guia O Que Mais Cai, é necessário que o aluno preencha essas 2 colunas aqui, ó, acertos e erros, tá bom? Aqui, diferente da guia O Que Mais Cai, esse preenchimento é feito de forma não cumulativa, tá bom? Então, o aluno vai preencher a quantidade de questões que ele fez na semana, em cada disciplina, e toda semana eu vou zerar aqui, tá bom? Por que isso? Porque cada preenchimento desse alimenta um gráfico diferente, tá bom? Então, um preenchimento alimenta a evolução do aluno em cada disciplina e o outro preenchimento alimenta esse gráfico em linha que mostra a evolução do aluno semana a semana, tá bom? Então, aqui, ó, tenho esse histórico aqui, ó, semana 1, 90%, semana 2, 95%, semana 3, 79%, tá bom? E assim por diante, certo? Eu vou mandar outro vídeo explicando só o preenchimento das questões para esse vídeo não ficar tão longo, tá bom? Beleza.
temos aqui a guia tarefas. A guia tarefas é um detalhamento da guia capa, tá bom? Então, na guia capa, eu falo o que o aluno vai estudar em cada dia, tá? E aqui na guia tarefas, eu explico como proceder nesse estudo, tá? Então, aqui ó, temos Meta 1, que representa a semana 1, e temos as disciplinas, português, raciocínio lógico, direito administrativo e direito previdenciário, tá bom? Essas são as disciplinas da Meta 1 da semana 1, tá? Meta 1 é igual semana 1, tá bom? Certo. Aí temos as tarefas, tarefa 1, 2, 3, 4 e tarefas extras, tá bom? Cada tarefa dessa representa um dia de estudo da matéria na semana, tá bom? Então, se português tem 3 tarefas regulares, quer dizer que você vai estudar português 3 vezes na semana, tá bom? Então, tarefa 1 de português. Aqui, ó, tarefa 1 de português, quarta-feira. Tarefa 2, sexta-feira. E tarefa 3, segunda-feira, tá bom? Lembrando que esse aluno aqui, a semana dele começa na quarta-feira, tá bom? Por que isso? Porque eu divido os alunos durante a semana, tá? Então, alguns começam na segunda, outros na terça, outros na quarta, tá bom? Isso por motivo de agenda, tá? Da minha agenda, porque eu não consigo pegar todos os alunos no final de semana ou em determinado dia da semana, tá bom? Então, para esse aluno, semana começa na quarta-feira e finaliza na terça, tá bom? Então, terça-feira, esse aluno tem que me enviar a planilha preenchida e na outra quarta-feira eu retorno com uma nova planilha para ele, tá bom? Beleza. Como eu falei, na guia tarefas, cada tarefa dessa representa um dia de estudo da matéria na semana, tá bom? Então, se temos três tarefas, quer dizer que você vai estudar a matéria 3 vezes na semana, tá bom? Então, aqui, ó, se pegarmos previdenciário, direito previdenciário, são 4 tarefas regulares, quer dizer que você vai estudar essa matéria 4 vezes na semana, tá bom? Então, a gente indo lá para a guia capa, né, a gente pode perceber o seguinte, né, deixa eu só voltar aqui, tá? Guia capa, ó, previdenciário, 1, 2, 3, 4 vezes na semana, tá bom? Então aqui, ó, quinta-feira, tarefa 1, sábado, tarefa 2, domingo, tarefa 3 e terça, tarefa 4, tá bom? Então isso acontece para todas as matérias, tá bom? Beleza. Então, raciocínio lógico, mesma coisa, né? Tarefa 1, primeiro dia dessa matéria na semana. Tarefa 2, segundo dia dessa matéria na semana. E tarefa 3, o terceiro dia dessa matéria na semana, tá bom? Além das tarefas regulares, temos as tarefas extras, tá bom? Tarefa extra é para o caso de a velocidade do aluno ser maior do que minha previsão, tá bom? Então, por exemplo, o aluno bateu tarefa 1, bateu tarefa 2 e bateu tarefa 3 de português e ainda sobrou tempo, aí ele passa para as tarefas extras, tá bom? Beleza. Aí eu quero que o aluno me diga se ele cumpriu ou não cada tarefa, tá bom? Como ele vai fazer isso? Ele vai pintar por cores, tá bom? Então, se ele cumpriu a tarefa, vai pintar de verde. Cumpri tarefa 1, pintei de verde. Cumpri tarefa 2, pintei de verde, tá bom? Se por acaso não conseguir cumprir uma tarefa, deixe em branco, tá? Então, cumpriu tarefa 1, cumpriu 2, não cumpriu 3. A 3 ele deixa em branco. Entretanto, se ele cumprir a tarefa de forma parcial, aí vai pintar de amarelo, tá bom? E escrever até onde foi, tá? Então, será previsto para ir até a página 47 e você foi só até a página 45, aí você escreve aqui, ó. Fui até
página 45, tá bom? Para eu ter ciência da sua evolução e montar as tarefas seguintes, tá bom? É basicamente isso, certo? Então, recapitulando aqui, cumpriu tarefa, pinta de verde. Não cumpriu tarefa, deixa em branco. E se cumpriu a tarefa de forma parcial, pinta de amarelo e escreve até onde foi, tá bom? Beleza, é basicamente isso, a guia tarefas, tá? Certo, aqui temos a guia feedback, tá? Nessa guia, aqui nesse espaço, eu sempre vou dar um feedback da semana anterior, né? E vou dar orientações e dicas para a semana seguinte, tá bom? Nesse caso, né, como é semana 0, vamos iniciar agora, então, aqui eu falo um pouco do concurso, como a gente vai proceder, tá? Qual o nosso objetivo e assim por diante, tá bom? Certo. Aqui nesse espaço, né, dica da semana, eu sempre vou trazer um link com um vídeo ou com um artigo interessante, tá bom? Aqui também temos uma motivação para a semana, né? É só você copiar esse link e colar no navegador de internet, que vai carregar também ou um vídeo ou um artigo interessante. Aqui temos o desafio para a semana, tá bom? Aqui nesse espaço, eu deixo para o aluno falar da sua semana, né? Dizer como foi, se teve dificuldade em alguma disciplina, se teve facilidade, se quer aumentar a meta, se quer diminuir, tá bom? Certo. Aqui em cima, nesse espaço, eu faço uma estimativa da meta aqui, né? Um resumo da meta, tá? Então, por exemplo, uma previsão aqui de 20 questões, 55% de acertos, 3 tempos de estudo, né? Cada tempo de estudo de 50 minutos, que dá por volta de 2 horas e meia, tá? Aí, quando o aluno me enviar a planilha, eu vou fazer um checklist aqui, tá? Então, se eram previstos 20 questões e o aluno fez as 20, eu vou pintar de verde, tá bom? Para dizer que o aluno cumpriu a meta, tá? Se eram previstos 55% de acertos e você fez 60%, eu vou pintar de azul para dizer que você cumpriu a meta com destaque. Aqui, né? Azul, cumpriu a meta com destaque, tá bom? Se eram previstos 3 tempos de estudos e você fez 2, eu vou pintar de amarelo para dizer que você quase bateu a meta, tá bom? Entretanto, se você fez 0, eu vou pintar de vermelho para dizer que você não cumpriu a meta, tá bom? Então, esse checklist vai servir de input, né? Para eu puxar sua orelha, para elogiar você, para aumentar a meta ou para diminuir a meta, tá bom? É basicamente isso, certo? Voltando aqui para a capa, então, como eu falei, né, essa primeira semana, a ideia é começar com uma carga leve, tá? Até você se adaptar e com o passar das semanas, a gente vai incluindo mais disciplinas, mais tempos de estudo, tá bom? Como a gente já tem edital autorizado, então essa adaptação tem que ser rápida, tá? Então, a ideia, segunda semana, já aumenta mais uma disciplina, mais um tempo de estudo. Terceira semana, mais uma disciplina, mais outro tempo de estudo. E assim por diante, tá bom? Beleza. Então, pessoal, temos aí autorização do concurso, tá? Hoje, 15/6, tá bom? Então, até esse edital, eu acredito que tenhamos aí uns 6 meses ou até menos, 5 meses, tá bom? Pode atrasar um pouco, tá? Mas vamos contar aí, né? Vamos trabalhar com esse tempo, entre 5 e 8 meses aí até a prova, tá bom? Então, é necessário disciplina, comprometimento, dedicação agora, tá bom? Então, tem que ter foco, né? Foco é dizer não. Então, agora você vai dizer não para aquela saidinha, né? Para aquelas coisas que não contribuem para a sua evolução no estudo, tá bom?
todo o esforço que você fizer agora será recompensado no futuro, tá bom? Então, bons estudos. Qualquer dúvida que surgir, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, estarei à disposição, tá bom? Então é isso, bons estudos e até mais.